Se nós queremos, sinceramente, presentear Itatiba e as pessoas que nos rodeiam com uma igreja relevante, nós temos que acreditar de todo o nosso coração nas palavras do apóstolo Paulo, que diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O poder não está na minha tonalidade de voz, o poder não está no meu argumento, o poder não está na maneira como eu formulo a minha frase. O poder está naquilo que Jesus fez, na minha e na sua vida. Estava pensando em como concluir essa mensagem. E aí eu ia perguntar assim para vocês, para concluir a mensagem: quantos aqui de vocês querem que essa igreja seja uma igreja relevante? E aí alguém fala, amém, eu quero. Eu espero que falasse, né? Amém, eu quero. E eu ia fechar a mensagem assim, gente, nessa noite. Eu ia perguntar, quantos de vocês querem que essa igreja seja relevante? Aí vocês iam levantar a mão, amém. Só que eu fui impedido de concluir a mensagem do jeito que eu queria. Eu queria concluir assim, mas eu fui impedido. Porque quando eu estava preparando a mensagem, eu cheguei à conclusão de que não é uma opção para uma igreja ser ou não ser relevante. Eu não poderia chegar aqui nessa noite e falar assim: quantos de vocês querem que essa igreja seja relevante? Porque não é opção para uma igreja ser relevante ou não ser relevante. Aliás, eu vou até além. Igrejas que não são relevantes morreram e não sabem, ou estão em vias de morrer. Não é opção para uma igreja de Cristo ser ou não ser relevante. Não é opção. A pergunta a ser feita nessa noite não é se queremos ser relevantes ou não. A pergunta a ser feita nessa noite para concluir essa mensagem é: como vamos fazer para ser relevantes nessa cidade? Como vamos fazer para ano após ano, 19, 20, 25, 30 anos de ministério da Aliança Criativa, como vamos fazer ano após ano para ser relevante? Essa é a pergunta. Não é se queremos ser relevantes, mas o que faremos para ser continuamente relevante em toda a nossa história? Porque igrejas que não são relevantes ou estão mortas ou estão perto de morrer. E quem está falando isso não sou eu, é esse cara aqui, ó. Eu estou em um museu que já foi uma igreja. Em 1887, pastor Henry e sua esposa Grace fundaram essa igreja em uma sala de aula de uma escola localizada à beira da estrada. Em 1888, eles puderam construir este prédio, e eles transmitiram seu amor pela comunidade a uma geração por causa do Evangelho. E as coisas estavam indo realmente bem, mas 2 gerações após sua fundação, esta igreja morreu. Você pode ver as fotos atrás de mim dos membros fiéis desta congregação. E muitos deles encontram-se no cemitério atrás da igreja. Esta igreja teve uma crise de homens. Homens fizeram esta igreja nascer. E provavelmente por causa da omissão dos homens, esta igreja morreu. Nas igrejas em que os homens param de investir em homens mais jovens, os homens jovens deixam de se importar. Isso foi o que provavelmente aconteceu nesta igreja. E é isso que definitivamente está acontecendo nas nossas igrejas. Os mais velhos não sabem como terminar bem a sua vida. Eles não sabem que devem se dedicar. Então, homens de meia idade não sabem como permanecer casados. Não sabem como permanecer conectados ao coração de seus filhos. Então, os jovens não querem ser homens. Eles estão prolongando a sua adolescência. Não querem assumir responsabilidades. 1/3 dos rapazes entre 20 e 30 anos ainda moram com seus pais, um aumento de 100% nos últimos 20 anos. Nas suas profissões, homens entre 18 e 42 anos mudarão de emprego 11 vezes. No lazer, a média de idade dos usuários de videogame é de 35 anos. E quando esses homens param de acariciar seus controles, acariciam a si próprios. A cada segundo, em cada dia, $3.000 são gastos com pornografia. $3.000 cada segundo. Nós precisamos de homens melhores.
o que quer dizer que precisamos de melhores pastores. Precisamos de pastores que não são garotos, mas homens. Pastores que não estão tentando prolongar sua adolescência, mas pastores que estão tentando ser o homem que Deus os chamou para ser. Eles são homens qualificados em seu caráter. Eles são homens com um chamado para servir a igreja de Deus. Eles são homens determinados, eles são homens dependentes, eles são homens resistentes. São capazes de levar um soco, são capazes de lidar com as circunstâncias. São homens ternos, são capazes de amar suas esposas e amar a seus filhos, e capazes de ensinar a sua igreja a amar a sua comunidade. Tragicamente, a última vez que o evangelho foi pregado deste púlpito foi em 1957. Neste ano, de 3 a 4 mil igrejas irão fechar, como esta igreja. Por quê? Porque a história e a glória das igrejas se tornam maior do que a história e a glória de Deus. Veja, os homens e mulheres que fundaram esta igreja, eles realmente acreditavam nessas coisas. Eles acreditavam que Jesus viveu uma vida perfeita, que ele morreu com uma morte brutal e ressuscitou, triunfando sobre o pecado e a morte. Eles acreditavam nisso. E porque eles acreditavam que aconteceu, eles acreditavam que isso tinha implicações em suas vidas, que os seus pecados poderiam ser perdoados, que eles poderiam ter uma nova identidade, que eles poderiam ser enviados em missão, com este Deus quem estava em missão. Mas a realidade é que a maioria dos cristãos não está em missão. Uma pesquisa recente revelou que 60% dos cristãos não sente obrigação em compartilhar sua fé. Agora a tentação para nós, pastores, é achar que podemos influenciar as ovelhas apenas com nossos sermões. Mas a realidade é que elas simplesmente imitam e seguem o nosso exemplo. Nós precisamos de uma visão do Deus que está em missão. Meu amigo Dave se encontrou com um consultor que lhe fez esta pergunta: Dave, por que eu tenho um sonho maior para a sua igreja e para a sua cidade do que você tem? Eu não sei você. Eu não quero que ninguém tenha um sonho maior para a minha igreja e para a minha cidade do que eu. E eu não quero construir um museu. Eu quero ser parte do movimento. Eu não sei você, mas eu não quero construir um museu. Eu também quero ser parte do movimento. O movimento de Deus na terra, o movimento de Deus em Itatiba. A responsabilidade por evangelizar Itatiba é nossa, é minha. Não sei o que as outras igrejas estão fazendo, eu sei o que essa igreja deve fazer. Essa igreja tem que ser relevante todos os dias de sua existência. Nesse mês de setembro, mês de aniversário da Aliança Itatiba, precisamos presentear essa cidade com uma igreja relevante. Mas como a gente vai fazer isso? Como de maneira prática a gente pode presentear Itatiba? Como de maneira prática a gente pode ser relevante em Itatiba? Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Eu gostaria muito que você até compartilhasse conosco, quem sabe no café semana que vem, em como ser relevante para as pessoas que você conhece, como ser relevante para Itatiba. Eu pensei em algumas formas que podemos ser relevantes para Itatiba. Nós podemos ser relevantes como igreja para Itatiba, compartilhando com todos que conhecemos o que Jesus fez em nossas vidas, contando a nossa história para as pessoas, a história de Jesus em nossas vidas. Podemos ser relevantes e não virar museu, vivendo de acordo com o que temos visto e ouvido aqui, semana após semana, ao longo desses 19 anos. Isso fará com que a gente seja relevante e continue a ser relevante por toda a nossa existência. Eu acho que a gente vai ser relevante, continuará sendo relevante e seremos relevantes por toda a nossa existência quando nós não desprezarmos as pessoas que têm uma fé diferente da nossa. Ao contrário, quando nós nos aproximarmos dessas pessoas e mostrarmos Jesus em nossas vidas. Talvez vocês tenham pensado em outras coisas, mas essas foram algumas que eu pensei. Como podemos ser relevantes essa semana? Como podemos ser uma igreja relevante essa semana? Compartilhando com alguém o que Jesus fez em nossas vidas, vivendo de acordo com o que temos visto e ouvido, esse tempo que a gente está aqui na igreja, não desprezando pessoas que têm uma fé diferente da nossa. Uma igreja relevante, ela não é construída por um pastor. Uma igreja relevante, ela é construída por um grupo de pessoas comprometidas, e que tem um pastor também, junto com essas pessoas comprometidas, na missão
fazer Jesus conhecido, muito mais através de nossas vidas do que através de nossas palavras. Eu quero ser pastor de uma igreja relevante. Eu quero ser pastor de uma igreja atuante na sociedade. Eu quero ser pastor de uma igreja que fornece respostas para os dilemas e para as inquietações do coração humano. E se você também quer fazer parte dessa igreja, conta comigo. Nós estamos juntos nessa missão. E eu conto com vocês para podermos fazer junto a missão de Deus em Itatiba, em nome de Jesus.